A história de Miriam começa no Egito, em um tempo sombrio sobre os hebreus. O faraó, temendo o crescimento do povo de Israel, ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo para morrer. Joquebede, mãe de Miriam, não suportava a ideia de perder seu filho mais novo, Moisés. Assim, escondeu o bebê por 3 meses. Quando já não podia mais ocultá-lo, decidiu colocá-lo em um cesto betumado e o deixou flutuando entre os juncos do rio Nilo. Miriam, ainda uma criança, mas já cheia de ousadia e inteligência, ficou escondida entre as plantas da beira do rio, observando o destino do pequeno cesto. Seu coração batia forte quando viu a filha do faraó descendo para se banhar no rio. A princesa egípcia avistou o cesto e, ao abrir, encontrou o bebê chorando. Movida pela compaixão, decidiu adotá-lo. Nesse momento crítico, Miriam saiu do esconderijo e, com astúcia e respeito, aproximou-se da princesa. Com uma voz firme, mas cuidadosa, ela perguntou: "Quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê para você?" A filha do faraó concordou e Miriam correu para buscar sua mãe, Joquebede. Assim, Moisés foi criado nos palácios do Egito, mas teve sua primeira infância ao lado da própria mãe, que lhe ensinou tudo sobre o Deus de Israel. Os anos se passaram e Moisés cresceu e, após matar um egípcio, fugiu para Midian. Somente década depois, ele retornou ao Egito, enviado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão. Miriam, agora uma mulher madura, continuava firme na fé e se tornou referência para os israelitas. Durante o Êxodo, depois de que Deus abriu o Mar Vermelho e destruiu o exército egípcio, Miriam liderou as mulheres em uma celebração profética. Ela pegou um tamborim e começou a cantar e dançar em louvor ao Senhor. Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Êxodo 15, 21. Sua liderança inspirou as mulheres hebreias, que a seguiram no cântico e na dança, exaltando o poder de Deus. Ali, Miriam não era apenas irmã de Moisés e Arão, mas uma profetisa reconhecida pelo povo. Apesar da sua grande fé e liderança, Miriam cometeu um erro muito grave. Ela e Arão começaram a murmurar contra Moisés por causa da sua esposa Cuxita. Porém, a crítica não era apenas sobre o casamento de Moisés, mas também uma insatisfação com a posição que Deus lhe havia dado. Miriam e Arão questionaram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Não tem falado também por meio de nós? Essa foi a pergunta. Deus ouviu a murmuração e interveio imediatamente. Chamou os 3 irmãos para fora da tenda da congregação e desceu em uma nuvem, falando diretamente com Arão e Miriam. Ele deixou claro que Moisés era um servo especial com quem falava face a face. Quando a nuvem se afastou, Miriam foi acometida por lepra. Sua pele ficou branca como a neve e ela foi expulsa do acampamento, pois a lepra tornava-se a pessoa impura. Arão, aterrorizado, reconheceu o seu erro e implorou a Moisés que intercedesse por Miriam. Então, Moisés clamou ao Senhor: "Ó Deus, por favor, cura." Deus respondeu que Miriam deveria ficar 7 dias fora do arraial, como sinal da sua disciplina. Só depois da purificação dela, os israelitas continuaram sua jornada rumo à terra prometida. Miriam acompanhou seu povo por quase toda a peregrinação, lá no deserto, mas ela não entrou na terra prometida. Em Números 20, capítulo 1, a Bíblia relata sua morte em Cádiz, onde também foi sepultada. Sua partida marcou o fim de uma era, pois logo depois Arão e posteriormente Moisés também morreram.
Miriam foi uma mulher corajosa que desempenhou papéis essenciais na história de Israel. Desde a sua infância mostrou inteligência, bravura, até em proteger Moisés. Como adulta, liderou louvores, profetizou, sendo um exemplo de fé para as mulheres israelitas. O seu erro, ao questionar a liderança de Moisés, trouxe a disciplina divina, mas também mostrou o amor e a misericórdia de Deus. Miriam apresenta traços de um temperamento colérico sanguíneo. Podemos tirar 5 lições da vida de Miriam. Número 1 é a coragem e a virtude quando aliada à sabedoria. Não é suficiente ser destemida, é preciso agir no tempo certo e na vontade de Deus. O número 2 é o louvor é uma arma poderosa. Após a travessia do Mar Vermelho, Miriam liderou as mulheres em louvores a Deus. Sua disposição em celebrar publicamente as bênçãos divinas nos ensina a importância de reconhecer as vitórias que Deus nos concede e de inspirar os outros a fazer o mesmo. Número 3. Os ciúmes podem nos afastar de Deus. Ao criticar Moisés, Miriam deixou que sua insatisfação e comparação corroesse o seu coração. Sua história nos lembra do perigo de deixarmos sentimentos de inveja, crítica, dominarem as nossas ações, especialmente em relação a outros líderes ou familiares. Número 4. A disciplina de Deus é uma oportunidade de crescimento. Quando Miriam foi repreendida por Deus e temporariamente acometida de lepra, ela pôde refletir sobre sua atitude. Isso nos ensina que mesmo nos momentos de correção, Deus está trabalhando para nos moldar e nos trazer de volta à obediência. E número 5, a influência de uma mulher é poderosa. Como profetisa e líder, Miriam desempenhou um papel significativo na história de Israel. Sua vida prova que Deus pode usar mulheres em posições de impacto para liderar, inspirar e proteger, desde que sigam seus princípios. O que você acha do papel de Miriam na vida de Moisés e em toda a sua trajetória de experiências com Deus e com a vida? Qual é a sua opinião sobre Miriam?